Conversinha ao pé do ouvido de hoje. Eis um assunto aqui que eu gosto de falar. Sabe por quê? Isso aqui é presente e futuro, não é passado. Não é maia, asteca e não sei o quê. E não sei o que mais. Aquelas coisas tudo passado que já foi, já era. Eu penso mais em presente e futuro. Quero que o passado se dane. Apesar que o passado é a base pro futuro, sim. Mas não adianta eu chegar aqui e dar uma grande demonstração de conhecimento passado. Muda em quê? É como eu venho dizendo sempre pra você, fenômeno não resolve coisa alguma. Fenômeno tá ligado à psique. Psique tá ligado à alma animal. Ah, mas o caboclo é capaz de se desmaterializar aqui e materializar lá no caixa-prego. E daí? Isso é bobagem. Né? Os caras que atravessam a parede e saem do outro lado, o mesmo idiota que entra do lado de cá, sai do lado de lá. Não adianta. Que nem o lama voador do Tibete, Longpa, né? Ou Long Pass, né? Como era chamado lá. Ele conhecia uns mantras que, cantados numa tonalidade certa, só ele sabia. Ele fazia juramento de não contar pra ninguém. Se ele contasse, ele ia se lascar todo, né? E ele era, sabe o quê? No Tibete, só carteiro. Eu tive amigo que fundiu a cabeça por ver Yogi ganhando dinheiro, fazendo isso pra ganhar uns troquinhos lá na Índia. Ele ficava olhando pra uma semente assim, até fazer a semente brotar. Lembrando que a Índia é um lugar muito úmido, né? Na terra, também ajuda. Mas isso aí é tão comum lá na Índia, é tanta bobagem, fenômenos, né? Eu quero ver criar um universo com a mente. Isso aí não, né? Mente não, é só emoção. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto aqui, ó. A Rosângela Di Biase, ela é que provocou isso, viu, Rosângela? Eu acho que você vai gostar do que eu vou falar. E ela gosta desses comentários que a gente faz aqui. E ela diz que tem uma filha que está com 19 anos, a Andressa, e descobrimos que ela tinha uma dificuldade aos 7 anos. Ela é ótima e sempre está disponível para ajudar os outros. Inclusive, quer ser fisioterapeuta para crianças com síndrome de Down e com outras deficiências. Tem um rostinho de anjo, ela é ótima. Só que tem preocupações com relação à inclusão à sociedade, né? E, pois sequer sabe dar um troco ainda ou fazer uma continha. Ela está numa escola especial. O caminho é esse mesmo, viu? E corresponde à primeira série do 2º grau, porém com conteúdo diferenciado, né? Além disso, tem a ajuda de uma psicóloga ou fonoaudiólogo. O Andressa fala muito sozinha, né? E é até divertido. Como se eu também não falasse, né? O meu avô ficava dando um murro no pai dele. Toma, pá, toma, não sei o que, o pai da minha mãe. Porque o pai dele bateu muito nele, ele ficou com raiva, guardou aquela raiva com ele, coitado. Então ele ficava assim, né? O pai dele era muito rico. Imagine, a fazenda que o meu bisavô, o pai do meu avô, tinha na região lá de Bituruna, entre o Rio das Mortes e o Rio Grande, sei lá, na região de Bituruna, foi dividida em 3 fazendas. Uma das fazendas, dessas 3, né, deu a fazenda enorme do famoso Lafite, lá de Lavras, que era amigo da gente, etc. Pra você ter uma ideia do tamanho dessa fazenda do meu bisavô, né? Acabou com tudo e morreu com o jardineiro da prefeitura de Bom Sucesso, em Minas Gerais. E morreu com mais de 100 anos de idade também. E o meu avô falava sozinho. Você pensa que eu também não falo? A gente não pode... A gente que tem um pouquinho mais de consciência, por enquanto, né, em relação à Andressa, que você está falando aí, a gente tem que tomar cuidado para você não ficar escravo de formas de pensamento e repetindo aquilo toda a vida. Às vezes me surpreendo falando sozinho dentro do carro, né? Nós somos psicomentalmente infantis, crianças, né? Uma pessoa que falou uma coisa que eu não gostei, eu fico arrumando resposta para ela, falando sozinho dentro do carro. Eu tô pondo os podres meus para fora. Porque é botando os podres para fora que você cresce. Você sabia disso? Que as pessoas têm tendência para colocar para fora só as virtudes, né? Eu sou isso, eu sou doutor em Harvard. Mas não vai contar, por exemplo, que teve vontade de ser homossexual uma época, aí resolveu, optou, falou, não, acho que eu não vou ser, não, vou ser homem mesmo. Aí a menina teve vontade de ser lésbica, mas não foi. Tá, isso tem vergonha. O ser humano é psicomentalmente infantil, ele é tão bobo, né? O camarada fecha você no trânsito, você já vai xingando e tal. Quando você vê, você pensa, o que ele fez comigo?
Aí você vai verificar, ele fecha todo mundo, ele é doido, atrapalhado. Não é só você, não. São as pessoas ofendíveis, né? E o ser humano, ainda uma criança, se sente ofendida, porque ele é ofendível. Eu me incluo no meio de todos também, tá? Tem coisa que... Sei, eu me sinto meio ofendido na hora, apesar que eu reverto logo o processo. Senão você vai ficar curtindo essa bobagem e produzindo toxina porque ficou com raiva de alguma coisa. Ué, você pensa que eu sou algum santo? Não, eu estou aqui falando para você todo dia. Que bobagem é essa? Né? Não forme juízo errôneo com relação ao Carvalho, como eu também não devo formar com relação a você. Ah, mas fulano é maravilhoso. Está errado o juízo. Fulano não presta, está errado. O juízo nosso está sempre errado porque você não está dentro da pessoa. Certa vez eu estava comentando sobre nepotismo e deixei escapar um comentário, que escapa mesmo, eu erro todo dia um monte de vezes, graças a Deus, né? E deixou revoltado um pai com um filho com síndrome de Down. Você acredita nisso, ô Rosângela? Mas ele ficou revoltado porque eu disse que a pressão em cima de membros dos três poderes, pessoas que conseguem altos cargos, é tão grande que às vezes a mulher chega para o grande executivo, ou o irmão chega para o executivo, ou o amigo, ou o marido, a mulher que é executiva, né? Daqui um pouco tem mulher que vai ficar ofendida. Você só fala que é homem executivo, mulher não. Mulher também, o homem chega para ela e tal. E fala, arruma um emprego pro fulano, né? Aí o marido fala pra mulher, mas ele tem síndrome de Down. Eu disse isso no ar. E, não, mas ele é tão bonzinho e tal, ele vai ser um grande secretário de comunicações seu, coisa. Viu, Rosângela? Ah, mas essa pessoa que está ouvindo ficou revoltado, entrou em contato comigo, né? Eu apresentei a ele, pelo ar e por e-mail, o conteúdo de uma palestra proferida na década de 50. E aí, reverteu tudo, coitado. Aí ele ficou chorando. Perdoe, Carvalho, eu não sabia que você sabia dessas coisas assim, desse jeito. Você me ensinou um negócio. Claro que eu sabia, eu falei isso sem querer. Se você não souber tentar entender, extrair a coisa boa da pessoa, é como Cristo uma vez estava com os discípulos esotéricos dele, porque os outros que ligados só à religião não tem cabeça para entender isso ainda. E os discípulos dele estavam dizendo, eram os discípulos da religião mesmo, né? E disseram assim, o Fausto Macedo gostava de contar essa história, o saudoso Fausto Macedo. Nossa, mas que carniça, coisa horrorosa, um cachorro morto, né? Aí Jesus disse assim, mas preste atenção os dentes dele, como são maravilhosos, né? Ou por outra, extraia daquilo que parece o pior alguma lição melhor, por favor, né? É isso que eu peço a você, quando o Carvalho estiver dando uma de bobão no ar, extraia alguma coisa que preste de mim, né? Ah, meu Deus. Mas, o Rosângela, então, o que eu falei para essa pessoa e que emocionou ele é isso aqui, ó, né? Um ser extraordinário nascido em Santo André, grande mestre esotérico, coluna J do professor Henrique José de Souza, para quem está na maçonaria, escola esotérica e tal, sabe o que é coluna J, coluna B e tal. Um engenheiro de nome Antônio Castanho Ferreira, uma pessoa com a qual tem muita sintonia, apesar que ele está desencarnado já há muito tempo. Pessoa que surpreendia as mais seletas plateias com seus conhecimentos inusitados entre nós. Com sua sabedoria, certa vez nessa palestra pública ele ousou dizer na década de 50, o seguinte, ó. Estão nascendo entre nós umas crianças que não podem ser chamadas de bonitas pela aparência, pois a maioria delas tem o corpo meio abaulado ou curvado. E dão a impressão de ser possuidoras de problemas mentais. Na verdade, o que acontece é diferente do que imaginamos. Essas crianças são uma experiência ainda bem recente dos seres que, em nome de um Deus único, criaram toda a vida dos universos e continuam criando e aperfeiçoando a sua criação. Quando surge algo novo como essas crianças, é porque o rei do mundo, ou Melquisedeque, tem um propósito maior, já que ele é o grande executivo ou executor maior do plano cósmico neste quarto dia da criação. E ele sabe o que faz. Tudo que é novo precisa de experiência para ir se aperfeiçoando e sendo aperfeiçoado. Estas crianças, com experiência nova, estão vindo com um potencial que nenhum de nós tem condições de avaliar, porque nos faltam parâmetros,
Por enquanto são potenciais. Sistemas de referência nos faltam, sistemas de referência da filosofia, para a gente poder raciocinar com lógica. O baixinho não sabe que ele é baixinho se não tiver um grande na frente dele, vai por aí, né? Quando elas estiverem mais maduras, estas crianças vão dominar toda a terra pela sabedoria, pela força mental e por um tipo de amor que nós não conhecemos ainda. Continuou Antônio Castanho Ferreira. Bem mais aprimorado, mais puro que o nosso, esse amor dessas crianças. O poder mental dessas crianças no futuro distante será de tal monta que se alguém quiser matar um desses seres, isso será impossível. Impossível pelo menos pra gente. Digamos que alguém se aproxime de um desses seres com uma faca enorme, pontiaguda e bem afiada para matá-la, matar esse ser. Essa criança, criança não, aí já adulta, faz, olhará para bem nos olhos daquele que está com desejo de matá-la e dirá: o que é isso, meu amigo? Eu o amo e você quer me matar? Já que você quer me matar, esteja à vontade então, pode enfiar a faca no meu peito aqui para você se acalmar. Quem sabe você se acalma, né? E o matador em potencial tentará enfiar a faca nesse ser e não conseguirá. Espantado dirá então a ele: eu não consigo atacar você, meu braço está preso. E esse ser então dirá o seguinte: solte a faca que eu solto o seu braço, segurando o braço dele com o poder mental, e não com o outro braço dela, usando artes marciais, não precisa disso. Lembre-se, e o matador em potencial, né, fica espantado. Solta a faca que eu solto o seu braço. Lembre-se que eu o amo muito e só quero o seu bem, viu? Você não acredita nisso, mas eu só quero o seu bem. Se o assassino em potencial resolver voltar com um machado, para dar uma machadada na cabeça desse ser maravilhoso, mesmo dormindo, ele prenderá o braço do agressor e só o soltará quando ele soltar o machado. Aí então ele vai acordar, viu, Ailton? Aliás, aqui na Terra, Lampião, o rei do cangaço, ninguém conseguia matá-lo dormindo. Ele estava do lado da Maria Bonita lá, você chegava para tocaiá-lo, ele matava o sujeito antes e acordava depois. Aí você fala: você não, cuidado, os mistérios da vida você não conhece. Você tá, né? O meu pai matou uma coruja dormindo, depois que ele acordou um dia. Meu tio viu isso dentro do quarto dele na roça, lá pra você ter uma ideia também. Esses seres, com muito amor, sabedoria, força mental, como enviados de Melquisedeque, não são só os messias, não. Tem messiinha, messião, messiânico, tem tudo, grande, pequeno, tem todo tamanho, né? Nós todos somos messias, porque temos messes, missões, né, a cumprir aqui. Esses enviados de Melquisedeque, que levarão os seres da terra à racionalidade, que ainda não conseguimos, por conta própria nós não conseguimos, vivemos brigando um com o outro, quebrando pau, somos muito criança ainda. Nós somos um pouco mais que alguns animais só por enquanto. Esses seres e corpos abaulados, curvos, são maravilhosos portadores de síndrome de Down de hoje, ô Rosângela. Portanto, Rosângela, parabéns por ter uma filha com síndrome de Down. É ao contrário. O que parece um karma pesado hoje, na verdade, é um presente de Deus. Viu? Um grande abraço para você. Grande Sampa.